Então vamos dar início aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, da Casa do Caminho, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O nosso tema hoje do Evangelho é do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita dá. Mais especificamente os itens fazer o bem sem ostentação. Vamos à nossa prece então. Vamos acalmando as nossas mentes, os nossos corações, nos sintonizando com uma faixa vibracional mais elevada. Agradecemos ao Pai esses momentos em que podemos compartilhar conhecimentos, reflexões, esperança, amor, que tão importante é para a nossa caminhada evolutiva. Pedimos à espiritualidade amiga que nos ampare, nos ilumine, que aguce as nossas mentes para o aprendizado de hoje, para que a gente possa usar efetivamente esse aprendizado no nosso dia a dia, sempre nos favorecendo a alcançar a nossa meta, que é a da perfeição. Pai amado, Mestre amigo, esteja conosco agora e sempre, que assim seja. Então vamos lá. Antes de começarmos propriamente o tema, eu vou fazer algumas falas a respeito do Evangelho. Às vezes eu já até repeti, já falei o que eu vou dizer agora, mas é porque eu acho muito importante a gente ter essas noções quando a gente está fazendo o estudo do Evangelho. Eu, pessoalmente, é uma das obras que o Kardec codificou que eu mais gosto de ler, porque eu acho que é uma ferramenta muito importante para o nosso crescimento, porque o Evangelho, ele traz um código moral, um código de conduta de acordo com o que ensina Jesus. Ele é essa ferramenta que nos ampara, que nos auxilia, que nos guia na nossa caminhada corpórea. Ela é muito útil e nos ajuda muito, porque quando Jesus foi deixando seus ensinamentos, ele teve que fazer de forma, muitas vezes, se utilizando de alegorias, e aí é difícil às vezes para nós entendermos. Então, as explicações dos espíritos superiores, as explicações dadas por Kardec facilitam esse nosso entendimento. Então é importante que a gente faça sempre o estudo do Evangelho. Em todos os momentos da nossa vida, é importante que a gente nunca deixe de estudar o Evangelho, por ser ele esse guia de conduta moral nossa, esses passos que Jesus nos deixou. Mas eu não estou falando isso também só por isso, mas porque também vai estar muito relacionado ao tema que a gente vai estudar hoje, que é fazer o bem sem ostentação. Porque esse tema, ele é um convite para que a gente trilhe o caminho reto, para que a gente faça uma reforma íntima. Ele nos chama para uma reforma íntima. Então, essas ponderações que eu fiz está bem relacionada com o tema que a gente vai estudar, porque o Evangelho também nos dá essa ferramenta para essa reforma, assim como é exigido da gente nesse tema atual que a gente vai ver agora. E aí, para iniciarmos as nossas reflexões de hoje, porque o Evangelho nos permite isso,
quando a gente vai fazer a leitura do Evangelho, é importante que a gente tenha em mente que ele permite com que a gente faça essas reflexões. Então hoje vamos começar por essas reflexões que estão aí relacionadas ao tema que nós vamos estudar. O que quer dizer as palavras que intitulam o capítulo? Que a sua mão esquerda não saiba o que dá a sua mão direita. O que é o bem? Tudo que é bom é um bem? O que caracteriza o bem? Como nós identificamos uma atitude no bem? É importante nós identificarmos uma atitude no bem se nós estamos procurando fazer uma reforma íntima. A caridade é um bem? Então, no decorrer da nossa conversa, a gente vai encontrando resposta para essas reflexões. E eu vou iniciar fazendo a leitura do item 1, que é uma passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa do vosso Pai que estás no céu. Assim, quando derdes a esmola, não trombeteis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Diga-nos em verdade que digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes a esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Com esta passagem do Evangelho, nós já somos bem de início chamados a refletir sobre como exercitar o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolha. Porque quem que nós queremos agradar? Nós queremos agradar a Deus ou a sociedade? Quando a gente faz um ato de bem, quando a gente dá a esmola. Quem nós vamos seguir? Os ensinamentos de Jesus através do Evangelho, segundo o Espiritismo, ou nós vamos seguir as convenções sociais? Então essa passagem, já nos leva de início a fazer essas reflexões. É uma passagem evangélica que trata do bem, da caridade, da piedade, mas com uma ressalva, sem ostentação, sem divulgar, sem ficar alardeando, sem ficar trombeteando, como aparece na passagem do Evangelho de Mateus, Não aguardando nenhum reconhecimento, retribuição ou gratidão. Assim deve ser a nossa prática do bem, porque o que é o bem? Então nós já vamos ter uma resposta de uma das reflexões do início. Nós já sabemos que o bem, a caridade é um bem, a piedade, a benevolência, a misericórdia é um bem. Então Jesus nos ensina sobre fazer o bem sem ostentação com a passagem. Ele esclarece sobre o mérito de se praticar a caridade sem aguardar a aprovação dos homens. Ele é bem claro, ele chama isso de hipocrisia. É uma hipocrisia quando você faz a caridade para agradar os seres humanos, esperando o aplauso ou o reconhecimento. Se eu faço a caridade dessa forma, eu vou ajudar porque eu quero que as pessoas me vejam como uma pessoa caridosa, Eu quero ser uma pessoa caridosa, então
eu quero que todo mundo veja isso, eu vou lá e vou ajudar. Ou então, como acontece muito com a gente, né? Até eu ouvi alguma palestra em que o palestrante fala que a gente tem impulsos generosos, porque a gente não age com caridade, né, fazendo bem o tempo inteiro. A gente tem aquelas épocas do ano, agora mesmo nós estamos em uma, né, que é a Páscoa, então a gente quer dar chocolate para quem não tem e tal, daí a gente tem aquele impulso de fazer uma caridade. Ou nós estamos também vendo aí uma guerra no mundo, eu quero ajudar as pessoas que estão vindo lá da Ucrânia, né, que precisam de um lugar, de um começo de vida. Ou ainda é dia da criança, é no Natal, né? Ou quando tem uma enchente, um deslizamento, ou quando tem muita gente passando fome. A gente faz a caridade nesse momento. Tá errado? Não tá errado. A gente tem que fazer mesmo, né? A gente tem que fazer. Mas a gente não tem que fazer só nesses momentos. E normalmente quando eu faço nesses momentos, eu faço o quê? Esperando o quê? A aprovação. O reconhecimento dos outros, né? Eu fico esperando o reconhecimento da sociedade na qual eu vivo, né? Na sociedade, nos grupos nos quais eu estou inserido. Sempre esperando o aplauso, a gratidão da pessoa pela qual eu estou fazendo a caridade. Não é fácil para a gente ser diferente, porque nós ainda somos inferiores e somos dominados pelo orgulho. Isso é o nosso orgulho falando mais alto. Mas isso não quer dizer que eu não deva, por conta disso, fazer caridade. Mas eu devo me voltar à passagem do Evangelho de Jesus e me questionar. Quem eu quero agradar? Por que eu estou fazendo caridade? É para agradar a Deus? É para seguir o ensinamento de Jesus que está no Evangelho? Ou porque é uma convenção social e eu quero reconhecimento da sociedade? Eu quero reconhecimento dos outros. Se eu quiser o reconhecimento dos outros, eu já estou tendo aqui. Né? Não preciso aguardar mais nada, já estou tendo meu reconhecimento, meu aplauso aqui, todo mundo está vendo o que eu estou fazendo. Então Jesus, com essa passagem, ele nos ensina que o bem só é bem quando você faz de forma incondicional, quando você não espera nada em troca dele. O bem só é um bem quando ele é sincero. Quando nós fazemos o bem, um favor, um serviço, um gesto, uma oração, tudo isso é o bem. Por que tudo isso é o bem? Porque são gestos amorosos, não são gestos maldosos, não são sentimentos negativos. Então eu tenho bem quando existe a ausência do mal. Se o mal estivesse presente, eu não teria esses sentimentos, né? Então, um favor, uma esmola, um serviço, um gesto, uma oração, tudo isso é um bem. E tudo nós devemos fazer de forma discreta, de forma íntima, de forma espontânea, principalmente, para realmente ser um bem. Porque senão, se eu dou uma esmola, vamos dar um exemplo, eu nem gosto muito de usar a palavra esmola, né? Você dá uma ajuda material para alguém, você paga uma conta, você leva uma cesta básica, ou você dá um trocado na porta do mercado, no sinaleiro, né? Aí você dá e daí você já pensa, bom, a pessoa às vezes nem vou dar, mas não vai adiantar nada, né? Porque às vezes ele vai sair dali e vai comprar uma bebida, vai usar para uma droga, né? Ou eu vou dar uma cesta básica para uma família e ela vai continuar sem trabalhar, né? Vai continuar lá do mesmo jeito, a vida inteira esperando alguém dar novamente para ela. Quando eu estou pensando assim, eu estou fazendo bem, mas eu estou esperando algo em troca. O que é que eu estou esperando em troca? Que a pessoa seja grata. E às vezes eu até me ofendo,
Porque tem gente que você vai lá, dá, não é verdade? A gente dá e a pessoa mal te fala obrigado, vira as costas, vai embora. Aí a gente fica com aquele sentimento, nossa, que ingratidão, hein? A pessoa nem obrigado me falou. Também não vou nem ajudar mais essa pessoa, né? Às vezes a gente tem esse tipo de pensamento. E é um tipo de pensamento que demonstra bem que, na verdade, nós estamos fazendo o bem, a caridade nessas situações, mas não é de verdade, não aquela espontânea, aquela realmente que vem do coração. Porque eu não estou querendo o bem do outro. O que eu estou querendo é o quê? Que o outro me agradeça. O que eu estou querendo é o quê? O reconhecimento da sociedade. É o aplauso. Não é o bem do outro mesmo. Porque se eu estiver querendo o bem mesmo, aí não me importa se ele vai me agradecer, se ele não vai, se ele vai continuar na vida, se ele vai sair daquela vida, se ele vai trabalhar, se ele vai buscar, se esforçar para utilizar de uma forma benéfica para ele aquilo que eu dei. Então, quando nós praticamos o bem, que nós sejamos discretos, né? Que nós pratiquemos no anonimato, porque, como Jesus falou lá na passagem que eu li, Deus sabe, Deus está vendo. Então, não preciso sair alardeando. Também eu tenho que fazer de forma sincera, né? Aquela atitude tem que vir do meu coração. E se porventura tiver algum pensamento de reconhecimento, de agradecimento, que a gente esperando isso, que a gente sabe que a gente vai ter mesmo, então que a gente já se policie, né? Que já se vigie e se volte para a passagem do Evangelho de Jesus que diz que a caridade ela tem que ser sincera, ela tem que vir do coração. Por quê? Porque uma caridade que seja carregada de orgulho, ela não traz boas energias. Ela não traz boas energias nem para quem oferta e nem para quem recebe. Imagina se você dá já pensando, a pessoa vai usar mal isso aí, vai pegar o dinheiro e vai comprar uma bebida ali, ele vai pegar a cesta básica e nem vai querer trabalhar. A energia que eu estou encaminhando junto com aquilo lá não é uma energia positiva para ele, de estímulo, né? Uma energia que ampare, que fortaleça a pessoa para ela sair daquela situação. Então eu estou tanto passando uma energia ruim, quanto a gente sabe que o que vai volta, né? E às vezes volta agregada com muitas outras coisas, eu estou recebendo tudo aquilo de volta. Então, ao fazer a caridade, ela tem que ser sem ostentação e sem orgulho do coração, para que ela vá cheia de boas energias para quem está recebendo. A verdadeira caridade, ela é sutil, ela é delicada, ela disfarça o benefício. Nessa passagem do Evangelho, Kardec nos chama a atenção várias vezes na explicação que ele dá para isso, que ela tem que ser disfarçada. Mas disfarçada como? A gente tem que fazer a caridade de forma que a pessoa que está recebendo não se ofende, não se ofenda no seu amor próprio, não se ofenda na sua dignidade, né? Então, de forma que não se escancare, não se dê alarde a isso, né? E também existem situações em que a pessoa vem e nos pede um favor, alguma coisa, vamos fazer uma oração sábado no hospital, vamos no asilo. Aí você fala, eu vou, mas eu não queria ir não, mas eu vou. Não queria ir porque eu vou ter que sair da minha casa, vou ter que ir, vou ter que sair lá na casa de fulano para fazer uma oração tal com ele, para dar um abraço, para dar uma conversa. Eu não queria ir não, mas eu vou. Não é, e a gente fala isso.
não é uma forma digna de fazer caridade, porque quem está recebendo a caridade se ofende com isso. Então eu tenho que disfarçar no sentido de fazer o quê? De a pessoa que está recebendo aquela caridade, ela se sinta como se fosse ao contrário. É um serviço que eu estou fazendo para mim. E de fato, eu estou fazendo para mim. Eu não estou fazendo para o outro. A caridade, em primeiro lugar, é o bem maior para nós. É nós que estamos fazendo um exercício para ficarmos melhor, que é o nosso objetivo aqui. Então, esses cuidados na hora de fazer o bem, de fazer a caridade, a gente sempre tem que ter. E ela tem que ser sempre uma ação em que envolva a nossa vontade. Porque para fazer o mal basta eu cruzar meus braços. Eu falei bem lá no começo que o bem é a ausência do mal, mas o mal também é a ausência do bem. Se eu não faço bem, eu estou fazendo o quê? Mal. Então, para que não exista o mal, eu tenho que fazer o bem. Então, se eu cruzo meus braços, eu estou fazendo mal. Devemos sempre fazer a caridade, reforçar novamente de forma silenciosa, sem alarde, mas disfarçada, para que não se apequene, não se humilhe quem está recebendo o nosso benefício, e de forma que nós nos sintamos úteis, cheios de ânimo, cheios de força. Por quê? Porque estamos exercitando, e anonimamente, o fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fizesse para nós. Estamos fazendo o exercício de amor, que é o que deseja Jesus de nós. No segundo item diz assim, vou ler novamente a passagem. Novamente uma passagem de Mateus, agora capítulo 8, do versículo 1 ao 4. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-nos. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero. Fica curado. No mesmo instante desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: abstém-se de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. Parece meio que contraditório esse finalzinho, né? Daí nós temos duas situações nessa passagem. A primeira, que Jesus já nos ensina de cara, é que Ele quer nos curar. O leproso toca e diz: me cura, e Ele diz: curo. Então Ele quer nos curar. O problema somos nós, né? Que não acreditamos nisso. Somos nós ainda que não queremos a sua cura. Porque é mais fácil os outros caminhos, né? Para que eu fique curado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser melhor, eu tenho que me melhorar. Se eu for fazendo a minha reforma íntima, se eu for me melhorando, se eu for progredindo, eu vou sofrendo cada vez menos. Eu vou sentindo cada vez menos mal. Isso é difícil para nós, né? Porque é mais fácil, a gente é muito imediatista, né? A gente chega aqui e cede aos prazeres, né? Cede aquilo que é mais fácil. Então, na verdade, Jesus já nos ensina de cara na passagem: eu quero curar vocês, todos vocês, mas vocês têm que querer a cura, tem que trabalhar para isso. E depois, Jesus pede para que ele não comente nada e siga a vida dele normalmente, né? E diz para ele que Deus,
aliás, Jesus quer dizer para nós com isso, que Deus está vendo, né? Que Deus é o Pai que acompanha tudo e sabe que o bem que eu estou fazendo. Então não precisa fazer alarde, né? Não precisa sair falando, segue a tua vida normalmente. Mas logo em seguida, Jesus diz assim, ó, que ele vá até os sacerdotes e mostre o que aconteceu a ele. Parece para nós que há uma incoerência. Ué, mas como? Não é para falar ou é para falar? Aí, para a gente entender a passagem, a gente tem que sair um pouco da nossa época e ir para aquela época de Jesus. Porque naquela época, a lepra, que hoje a gente conhece como hanseníase, né? Ela era uma doença em que as pessoas eram exiladas do convívio da sociedade. Quem tinha lepra tinha que sair dos vilarejos, das aldeias, né, ou das cidades onde vivia na época, e se esconder em regiões inóspitas, em regiões que eram de difícil acesso. Por ser lepra uma doença muito contagiosa, as pessoas não queriam nem chegar perto, né? Naquela época, a maior parte dos vilarejos, das cidades eram cercadas, então as pessoas não conseguiam ultrapassar os portões da cidade se ela tivesse lepra. Então, quando Jesus fala para ele, vai, mostra-te aos sacerdotes, o que Jesus está falando? Para ele mostrar que ele não tinha mais a doença, porque senão ele não ia conseguir seguir a vida dele normalmente mais. Então, ele tinha que mostrar que ele tinha sido curado, mas não para enaltecer Jesus, mas para ele poder seguir a vida dele, que uma vez que ele não tivesse mais a doença, então ele poderia estar convivendo no meio de todos. De que forma nós podemos praticar o bem ainda hoje? E aqui é importante essa parte, para que a gente não seja aquela pessoa dos impulsos, né, generosos, para que a gente possa ser aquela pessoa que dê atenção às oportunidades diárias e que possamos então exercitar a nossa caridade moral e material. E que já aparece dois tipos de caridade, né? Ou seja, dois tipos de bem, o bem material e o bem moral, né? A moral, ou o bem moral, ele não custa para nós, ou custa muito. Mas ele é mais fácil ou mais difícil de se praticar, vai depender de como a gente vai encarar a situação. Porque o que é o bem moral, o que é a caridade moral? Consiste em quem ser tolerante, em relevar as faltas alheias, entender que o outro está em aprendizagem como nós, que cada um aprende num ritmo diferente, num tempo diferente, né? É tolerar aqueles que são difíceis de convívio, é muitas vezes se silenciar, é procurar entender, é consolar, é exercitar o amor ao próximo, como a gente queria que fosse feito com nós mesmos. Em toda a psicografia do Chico, né, através do Emmanuel, mesmo na literatura espírita, a gente vê sempre o convite ao exercício da caridade, né? Tanto que tem a máxima na doutrina que fora da caridade não tem salvação. Então nós somos a todo instante convidados a exercer a caridade nas diversas manifestações que ela apresenta, não só naqueles momentos das datas comemorativas ou quando tem algum acidente da natureza ou quando tem uma guerra, em todos os momentos nós temos que ficar prestando atenção, olha, diz lá, às oportunidades diárias, para que a gente possa exercitar a caridade, exercitar o bem, porque daí nós vamos estar nos melhorando, nós vamos estar fazendo a nossa reforma íntima. Então não é só praticando a caridade material, como por exemplo, dando alimento para quem tem fome, mas também é consolando quem está triste, e virando o rosto e ignorando
Quando você faz a caridade e alguém te ofende, esquece, supera, né? É fazer uma visita para o enfermo, é procurar proteger uma criança, dar uma proteção construtiva, né? Seja ajudando a família, ou ensinando, ou evangelizando, como a gente faz na casa. É dar um abraço, ouvir uma pessoa idosa, né? Essa semana a gente estava conversando com o senhor, eu e o James, e ele falou, eu falei, vamos embora que eu tenho que fazer almoço, né? E ele falou, velho fala demais, né? Porque a gente fica sozinho, que é velho, então daí quando aparece alguém para conversar, a gente fala muito. Então, vamos dar uma atenção maior aos idosos, né? Que nos cercam, apesar de nós sermos idosos também, né? Mas vamos dar uma atenção maior, porque essas pessoas às vezes só precisam de alguém que escute a história que eles vão contar, mesmo que essa história seja repetida, né? Para o ignorante, o que é? O ensino. Ignorante aqui no sentido de ignorar as coisas. Então vamos procurar ensinar, seja com palavras, ou com ações. Com ações é muito mais efetivo, né? Ter paciência com a pessoa que é mal. Vamos ficar em silêncio, pelo menos, frente aos nossos inimigos. Então, assim, são várias as oportunidades que nós temos no nosso dia a dia de fazer o bem, para a gente ficar atento a essas oportunidades, né? Tem um livro do Chico, que ele chama Refletindo com Chico Xavier. Ele fala sobre o Chico, acho que é do Richard Simonetti, esse livro, não me lembro bem. E tem uma passagem que eu achei que cabe bem com o que a gente está estudando aqui hoje. Deixa eu ir olhando aqui que eu tenho uma colinha da história para mim não esquecer, né? O Chico, ele tinha uma vizinha que se chamava Alice. E ela um dia foi ao encontro do Chico e falou para ele, Chico, vem cá, eu quero te perguntar uma coisa, quero tirar uma dúvida, né? E logo em seguida o Chico falou, nossa, eu tenho tanta coisa para mim fazer, vou ter que parar para tirar a dúvida dela. Eu não posso agora, dona Alice, estou muito ocupado, já estou atrasado, né? Porque a gente sabe que o Chico, além de trabalhar no Ministério da Agricultura, ele ainda fazia as atividades do centro e não era como hoje naquela época, né? Demorava bastante, às vezes entrava madrugada dentro atendendo no centro. Então ele estava naquela correria e depois, dona Alice, agora eu não posso não, né? Aí o Emmanuel deu uma cutucada no Chico, né? O Emmanuel falou para o Chico assim, vai atender ela agora, pode atender a senhora. Afinal, ela só pediu uns minutinhos, ela quer só tirar uma curiosidade, né? Daí o Chico falou, agora, vai lá, atende ela. Aí o Chico voltou e atendeu a senhora, tirou a dúvida dela, que no livro não é descrita qual é, né? Mas aí depois que ele tirou a dúvida, que foi rapidinho mesmo, né? A vizinha foi embora. E indo embora ela falou, Chico, vai com Deus, no seu caminho, vai com Deus, né? E daí o Emmanuel pegou e falou para ele, Chico, agora você vira para trás, e ele continuou caminhando, né? Daí o Emmanuel falou para ele, Chico, vira para trás e dá uma olhada agora. Quando ele se virou para trás, um monte de feixes luminoso estava vindo da senhora, que deu a vizinha dele, a dona Alice, que deu aquele vai com Deus para ele, e seguindo até ele. Então, assim, é um trecho, uma historinha pequena, mas que faz com que a gente pense que cabe bem no nosso estudo de hoje. São situações do nosso cotidiano que se apresentam para nós, que nós podemos praticar a caridade num gesto pequeno, né? Simples, foi só tirar uma dúvida, só dar uma atenção, e olha a quantia de energia boa que ele recebeu de volta.
sem contar que ele fez um bem, né? E o Kardec fecha o item, né? Fazendo essas orientações para nós. Fazer o bem sem ostentação tem duplo mérito. É caridade material e caridade moral. Então, quando você faz o bem de acordo com o Jesus ensinou, sem ostentação e de forma generosa, né, saída do coração, a caridade moral faz o beneficiado aceitar a ajuda sem que seu amor próprio seja ferido. Transforma essa ajuda, esse auxílio, em um serviço para você mesmo. Inverte, disfarça, porque a verdadeira caridade, ela é sutil, ela é agradável e ela é inteligente quando você consegue reverter isso. Fazer com que o beneficiado veja a caridade como um bem para você mais do que para ele. Nesse caso, a caridade adquire elevação, né? Ela nos traz mais benefício. E aí, para finalizar, porque eu já estou passando o meu horário, né? Bastante. Eu trouxe 2 lições da irmã Rosália, para quando a gente vai fazer a caridade. Deixa eu falar bem rapidinho. Ela disse que nós temos que, ao praticar o bem, ter 2 coisas na nossa cabeça. A primeira é que o pobre, a quem atendemos com auxílio material, pode ser às vezes um espírito muito mais evoluído que nós. Porque a prova da pobreza, ela é difícil, não é todo mundo que aguenta ela. Então, às vezes, aquela pessoa que está passando tem mais evolução espiritual, mais elevação espiritual que a gente que está ajudando. E a segunda diz respeito à retribuição em si mesmo. A grande maioria de nós que estamos aqui na Terra, nós estamos aqui porque nós cometemos erro e nós estamos em reajustes, né? Então, nós temos que aprender a nos comportar com relação ao próximo para não cometer esses erros novamente. Dessa forma, então, quando nós praticamos o bem, essa atitude é, antes de tudo, para proveito nosso. Aquele que parece que a gente está ajudando, nada mais é do que uma alma caridosa para conosco, né? Porque ele está dando a oportunidade da gente fazer a mudança. Então, muito obrigada a todos. Que Deus esteja conosco.